Veja no ICL Notícias, segunda edição. Xandão isentão. Em decisão no STF, Alexandre de Moraes derruba tanto decreto do governo como decisão do Congresso sobre o IOF. Lulinha, paz e amor. Em clima de conciliação, presidente diz que nunca houve briga com o Congresso e que divergências serão resolvidas na mesa de negociação. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Recado dos BRICS para Trump. Presidenta do Banco do Bloco Econômico, Dilma Rousseff, afirma que tarifas estão sendo usadas como ferramentas de subordinação política. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, sextou! Hoje é dia 4 de julho de 2025. Boa tarde a você que nos acompanha nos canais do ICL, na Pop TV do Rio Grande do Sul e no canal A Voz Trabalhadora. Sejam bem-vindos também os ouvintes da Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no interior do Ceará, nosso querido e amado Ceará. Bom, a guerra do IOF escancarou o cenário atual do Brasil. Os ricos querem o banquete, mas não querem pagar a conta. Engraçado, né? Só que o povo percebeu e começou a pressionar o Congresso em torno de duas propostas do governo. Eu estou falando sobre a taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1. Pautas que os deputados se negam a colocar em votação. O curioso é que desta vez o governo venceu a batalha nas redes, mas vai ter que voltar à mesa de negociação depois que Alexandre de Moraes suspendeu o decreto do IOF e propôs, então, uma audiência de conciliação, o que ajudou, em muito, o Congresso Nacional. Os deputados também ganharam uma nova aliada, a Rede Globo. No Jornal Nacional de ontem, o tom adotado é um já conhecido no Brasil, o de dar voz aos mais ricos e abafar os mais pobres. Não é isso, Chico Sá? Boa tarde É isso aí, Roberta. Você disse tudo. Eu só complemento que nos 100 anos da Rede Globo, essa foi uma das edições mais canalhas do Jornal Nacional. A gente está acostumado a ter várias edições canalhas, não só na Globo, mas na imprensa hereditária no geral. Mas a de ontem capricharam, viu? Colocaram até o tenente-coronel Zuco defendendo os super ricos, defendendo o Congresso, defendendo a paz, a harmonia entre os poderes. Aquele que é contra o aumento do salário mínimo, inclusive, né? Aquele canalha que é contra o aumento do salário mínimo. Então, aí teve Armínio Fraga, foi um festival contra pobre no Brasil. Foi o que foi promovido ontem. Depois do Jornal Nacional, eles passam a Odete Roitman. Mas a Odete Roitman, acho que era no próprio Jornal Nacional. Pois é, Chico. Porque vai odiar pobre assim no inferno. Pelo amor de Deus. Olá, Heloísa Vilela. Boa tarde para você, querida. O JN ontem se superou, hein? Se superou. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Vocês sabem, eu estava me lembrando de alguma coisa hoje, agora, nesse minuto, que vocês vão entender muito bem. Passou pela minha cabeça, Brizola deve estar sorrindo na cova, porque eu trabalhava no jornal O Globo, quando teve aquele escândalo da Proconsult, teve a reação do Brizola e foi a primeira vez que a gente ouviu o refrão "O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo", que agora eles devem estar morrendo de medo desse refrão voltar à tona, porque naquela época teve carro do Globo virado, eu não saía com o bloco do Globo, com identificação do Globo, para cobrir reunião de decisão de greve em sindicato, nada disso, porque houve uma reação fortíssima da população. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, porque ficou muito cristalizado que boa parte, a grande maioria do Congresso, a TV Globo, Armínio Fraga, que eles entrevistaram, e outros
personagens da República são claramente defensores do 0,01% mais rico da população. E todos nós, o restante, está do outro lado da equação. Então, acho que isso nunca, assim, há muito tempo não ficava tão claro. Eu acho que isso é importantíssimo ficar muito claro. E a TV Globo fez essa matéria, assim, tão nojenta, desculpa o termo, mas tão nojenta. Foi. E a reação popular foi tão forte que eles sentiram o golpe, eles tiraram a matéria do ar, gente. Eles proibiram que essa matéria continue sendo exibida. Ah, é? De tão impactante que eu não sabia. Acabou de sair a nossa turma aqui do ICL, que não é moleza. Caramba. Acabou de colocar aqui. Agora eles fizeram certo, porque é muito vergonhoso para eles. Ficar aquele registro, né, para a história é muito vergonhoso. Você lembrou o episódio do Brizola, que é uma resposta incrível. Tem no YouTube para quem quiser ver, né? E eu lembro, para nossa audiência, do artigo do Chico Alves, meu xará, no portal ICL. Que ele faz um belo artigo sobre o Jornal Nacional de ontem. É um artigo também que fica ali como uma bela resposta ao JN, edição de quinta-feira, 3 de julho, para ficar na história. Aí ele botou, né, uma mistura de Caco Antibes com Odete Roitman. Exatamente. Excelente título da reportagem. E eu completaria com o Justo Veríssimo. Cabe todo esse personagem, todo esse tipo de personagem, seja na comédia, seja na novela, que diz odiar pobre no Brasil. O Chico foi muito feliz na comparação e no texto dele. É isso aí. Agora, Elô, a grande notícia do dia é que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão sobre o apelo do governo Lula sobre o decreto do IOF. E a decisão aponta possíveis erros dos dois lados. Por um lado, ele afirmou que o Congresso não poderia sustar os decretos com base apenas em discordâncias políticas. Vamos ver um trechinho da decisão. Vou ler aqui para vocês. Abre aspas. A finalidade do IOF, que permite a fixação de suas alíquotas, excepcionalmente por ato do chefe do Poder Executivo, portanto, é constitucionalmente estabelecida conforme destacada por essa Suprema Corte. Decisão do Xandão sobre o decreto do IOF. E aí, por outro lado... ou seja, Roberta, eu acho que é bom esclarecer, né? O que ele fala, porque essa linguagem, esse jargão, juridiquês, né? Aqui. Acho que muita gente se perde. Eu acho que ele deixou claro aí, nesse pontinho da decisão, que existe uma competência do Executivo. É do Poder Executivo o direito de estabelecer as regras do IOF. Dito isto, vamos à continuação da história. Perfeito, super claro e transparente. Porque, por outro lado, gente, o Xandão afirmou que os decretos de Lula também contrariam o que é previsto na Constituição. Ele alegou que a Constituição prevê uma natureza regulatória do IOF e que os decretos do presidente poderiam ter um caráter predominantemente arrecadatório. Foi essa a diferença que ele enxergou aí. Abre aspas no que disse Xandão. Havendo fundada dúvida sobre a finalidade da edição do decreto presidencial, entretanto, é importante analisar se houve ou não desvio de finalidade com a intenção arrecadatória na edição desse marco normativo. Heloísa Vilela, vou te passar para desvendar este juridiquês aqui Robertinha, de novo. Eu achei que esse é o ponto frágil da decisão do Alexandre de Moraes, porque ele está dizendo aí o quê? O governo só pode mexer no IOF se for para regulamentar, ou seja, regulamentar o mercado financeiro, fazer eles pagarem imposto quando não estão pagando e esse tipo de coisa. Mas ele não pode usar o IOF como uma forma de arrecadar dinheiro. Porém, é óbvio, como disse hoje o ministro Haddad, toda vez que você mexe numa ferramenta reguladora, que é um imposto, porque o IOF é um imposto, evidentemente que isso vai provocar uma mudança arrecadatória. Se o governo vai mexer no IOF e aumentar a taxa, claro que ele vai arrecadar mais. Se vai baixar, claro que vai arrecadar menos. Então não tem como você mexer no IOF e não impactar a arrecadação para cima ou para baixo. Então eu achei esse ponto aí muito frágil da decisão do ministro, que aliás, diga-se de passagem, eu acho que foi a decisão que não decidiu absolutamente nada. Foi uma decisão que disse,
0 para você, 0 para você, não vou resolver nada, vamos negociar. E se não tiver uma solução na mesa de negociação, aí sim eu vou julgar o mérito, ou seja, eu vou decidir quem está com a razão. Por quê? Se o governo recorreu ao STF, pedindo a ele para decidir se o Congresso usurpou poderes do Executivo e partidos do Congresso entraram no STF pedindo para o STF decidir se foi o presidente da República que usurpou poderes do Legislativo, ou seja, A diz que B tomou seus poderes, B diz que A tomou seus poderes, e o STF não decide nem para um nem para outro? Então ele não estabeleceu as regras, ele não disse quem tem a competência, e isso é muito ruim. Então eu acho que essa decisão do Moraes, e acho que eu já me estendi demais, né? Disparei a Não, vamos embora, tá bom. Mas eu acho que essa decisão do Moraes, ela tem duas leituras, que é uma leitura técnica, né, da justiça, e uma leitura política. Então a leitura técnica, ele não decidiu nada. E isso é péssimo para o presidencialismo, porque ele não delimitou as regras até onde o Congresso pode ir, até onde o Executivo pode ir. Isso é muito ruim para o sistema presidencialista. Politicamente, acho que ele deixou o presidente Lula na situação que ele mais queria, de sentar agora e ter um papel de negociador, de sentar para negociar através, claro, dos seus representantes, negociar com o Congresso, de extensionar a situação, porque foi uma derrota também para todo mundo, porque todo mundo teve que recuar, ninguém saiu vitorioso. Então, baixa a fervura, faz com que todo mundo agora tenha a obrigação de sentar para negociar. Mas eu acho que tem esse outro aspecto jurídico da definição dos poderes da República que é bastante negativo. Ele deu um jeitinho político, mas jurídico não deu. Foi mais ou menos isso, né? É isso, Roberta. Jeitinho político. Para o Xandão mesmo, foi excelente. Ele firma agora a imagem dele. Ele antes era o ditadorzão, né, o todo-poderoso da justiça, para a extrema-direita e para a direita. Agora ele se coloca como o conciliador. Olha como eu não sou tão violento, eu sou conciliador. Eu acho que aí ele engaveta de vez a anistia do Bolsonaro, porque estava na mão do Hugo Mota, estava rascunhando com a direita uma anistia ali meio envergonhada, mas estava rascunhando. Com esse gesto, eu acho que ele elimina de vez qualquer ideia de anistia, porque ele deixa de ser o malvadão e ele passa a ser o conciliador. Para o Lula, assim, o governo continua sem saber onde tirar o dinheiro para cobrir, né? Cobrir o rombo deixado pelo Congresso, por não permitir um novo IOF, né? Mas não fica sangrando em praça pública como era a intenção do Congresso. Eles queriam colocar votação em cima de votação e deixar, como diz o Ciro Nogueira, o governo sangrando. O Xandão também paralisa isso. Bota todo mundo na mesa de negociação. Agora, do ponto de vista jurídico, é a primeira vez na vida, olha que eu sou velho e acompanho o governo desde Sarney para cá, todo e qualquer presidente mudou o IOF. Todo. Fernando Henrique, Itamar, Dilma, Temer, Bolsonaro. Que dobrou. Bolsonaro. Todo mundo mexeu no IOF. Todo mundo. É a primeira vez que um ministro do STF vem e diz que não pode mexer mais. Não está julgado o mérito, porque, no caso, pode até ir para o plenário todo, para o pleno do STF, se não der em nada o acordão do próximo dia 15, mas é a primeira vez que se diz que um presidente não tem poder para mexer no IOF. Pela primeira vez, é uma decisão inédita nesse sentido. É por isso que eu disse que é muito ruim, né, Chico? Porque abre um precedente horroroso. Ele fez um contorcionismo jurídico ali, porque ele diz que é prerrogativa do Executivo, mas dependendo da intenção. Depende quem vai julgar a intenção do Executivo, se foi para arrecadar ou se foi para regulamentar. Então, assim, nesse ponto eu acho que foi fraco desastrosa. É fraco esse ponto juridicamente. Na verdade, ele queria exercer o poder dele, colocar todo mundo na mesa e passar como o grande conciliador nacional. E ele vai colocar a turma no dia 15 e vamos ver o que é que dá, né? Agora, olha só, gente, em conversa... Vai lá, Elô.
Não, diga, eu acho que você vai falar de uma coisa que eu ia mencionar. Eu quero trazer as aspas do Haddad. Você já trouxe um trechinho aqui. Eu queria trazer a conversa que ele teve com os jornalistas, porque alegou, né, que o decreto coíbe a sonegação, o que teria como consequência um aumento da arrecadação, mas sem elevação da carga tributária. Vou abrir aspas aqui no que disse o ministro da Fazenda. Todo combate à sonegação tem impacto arrecadatório. Agora, o que nós vamos demonstrar é que não houve um aumento linear do IOF. Nós corrigimos o que nos parecia equivocado do ponto de vista de sonegação. Então, as pessoas que estavam usando as operações financeiras de maneira indevida foram bloqueadas pelo decreto. Então, só para complementar aqui a fala do ministro da Fazenda, Elô. Então, você veja que ele destacou um ponto sem dar os detalhes, né? Mas, realmente, a maneira como o decreto do governo, ele não mexe no IOF de uma forma linear para todas as diferentes aplicações do IOF. Por exemplo, para investidores, ou seja, ricos, o aumento do IOF era de 0,38 para 3,5. É um aumento de quase 10 vezes. Então, fica bem claro em que setor que ele está mexendo, e por isso que ele falou que era para evitar sonegação, porque esse pessoal não está pagando esse imposto, está pagando pouquíssimo. Então, por isso que ele diz que estava cercando os sonegadores de várias maneiras nos últimos anos, né, desde que começou o governo. Então, eu acho que isso aí fica bem claro onde que ele estava mexendo, e por isso que ele está falando. Agora, é uma medida de regulamentação? Vai aumentar a arrecadação? Claro que vai se passar, né? Agora, a gente também não deve se esquecer que essa semana o Alexandre de Moraes estava em Portugal, onde estava o Hugo Motta e onde isso tudo foi conversado. Quer dizer, a gente teve a República toda reunida lá em Lisboa, Portugal, tratando dos assuntos nacionais, que é uma loucura absoluta. E a gente viu um movimento, eu não sei se eu estou, né, vendo coisas, mas o que a gente viu acontecer? Ao mesmo tempo que teve uma reunião do Alexandre de Moraes com o Hugo Motta lá em Lisboa, em seguida teve um movimento aqui de partidos da direita que se reuniram para ir ao STF reclamar da derrubada, né, da medida do governo que derrubou o que o Congresso tinha feito. Então eles foram lá dizer, não, o que a gente fez é legítimo, é constitucional. Da mesma maneira que o governo tinha ido ao STF dizer, o que a gente fez aqui é legítimo, é constitucional. E aí o Xandão ficou com essas duas coisas semelhantes, porém opostas, na mão. Coincidência que isso tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo? Acho que não, né? Acho que não. O que você acha, Chico? Não, e o mais louco é isso decidido na corte, né? Aquela vontade do Brasil de ser colônia de novo, quase, né? Vamos decidir tudo em Portugal. É um desejo inconsciente de voltar a ser colônia. Vamos decidir tudo no Fórum de Lisboa. Meu Deus do céu. Com a gente pagando as passagens, o que é mais louco. Então é um cheiro, uma vontade de ser colonizado outra vez que, meu Deus do céu, não dá. Agora, gente... E por que eles fazem isso lá, Chico? Eles vão para lá fazer essas reuniões todas, essas discussões todas, porque o escrutínio da imprensa lá é muito menor. Sim. Entendeu? Aqui não, teria milhentos jornalistas em volta, catando as informações e vasculhando e descobrindo. Lá não, eles se sentem mais protegidos. Já foi o tempo em que a coroa fugia para o Brasil, né? Agora inverteu a ordem, né? Que loucura. Exatamente, eles preferem decidir lá. Lá é mais fácil promover um jantar ali, com aquele vinho... Não é que a gente não sabe nem não tem nem ideia, né, dos centavos do preço e fazer esses acordões, né? Tá virando um lugar para o grande acordão nacional. Exato. Olha, gente, o presidente da Câmara, o Hugo Motta, ele reagiu de maneira discreta à decisão de Alexandre de Moraes. Vamos ver o que ele escreveu nas redes sociais, porque ele também está em Portugal, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional,
com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia, Heloísa Vilela. Um tom republicano aqui, Olha, né? Roberta, bonito. Como foi também o discurso dele de posse, falando de Ulisses Guimarães e da democracia, né? Na hora do vamos ver, a coisa muda de figura. Mas ele deu uma entrevista também à CNN. E o Hugo Mota, a gente tem que lembrar, né? Ele é a figura que está mais pagando pato por essas decisões, porque os ataques a ele nas mídias sociais, né, têm sido muito intensos. E ele está dando sinais de ter sentido muito mesmo o golpe. Acionou muita gente aí para defendê-lo. Mas o Hugo Mota, numa entrevista que ele deu hoje à CNN, ele também falou duas outras coisas. A gente que são tem essa importantes. arte aí, Elô. Vamos ver juntas. Então vamos lá. Vamos, ó. O que ele disse? A avaliação de uma conciliação é positiva. O Congresso foi sim contra o aumento de impostos e agora a nossa saída é construir uma saída no diálogo. Não existe essa coisa de nós contra eles. Sempre fomos parceiros e isso não representa um rompimento com o governo. Sobre propostas, temos sim a revisão de isenções fiscais. Isto não é sustentável, dar esses benefícios sem pensar na eficiência. Outro ponto a ser debatido é o tamanho desses benefícios, Heloísa Vilela. E ele foi um pouquinho adiante, ele jogou as emendas nesse pacote aí também. Ele vai falou diminuir que as também emendas? As emendas podem ser cortadas, assim, pra você ver o tamanho do golpe que ele sentiu, né? Sim. Porque agora tá todo sim. mundo reclamando dos abusos do Congresso. Para admitir que vai mexer até nas emendas, eu duvido ainda, mas para admitir isso é sinal que sentiu bastante. Aliás, é uma semana muito interessante, né? Mesmo com essa brochada na decisão do Xandão, que vai ali, não vai, fica ali um vernizinho, né? Uma manteiga. Vai pro 0-0, mas é uma semana muito interessante, né? É semana que o Brasil discutiu como nunca taxação a super rico. Fazia séculos que não se colocava isso na roda. Não é? Essa discussão foi muito importante, uma discussão que tira a Rede Globo do conforto deles e faz com que eles fabriquem um verdadeiro panfleto a favor dos ricos, a favor dos bancos, a favor dos bilionários, numa quinta-feira à noite. Então, chacoalhou a forma como a esquerda foi para as redes sociais e cobrou, deu uma assanhada como a gente não via há muito tempo. Então, há um saldo muito importante de mobilização, que eu espero que isso seja confirmado na rua, no dia 10. Dia 10 é muito importante. O que se assanhou agora, que vire um mar na Paulista no dia 10. É importantíssimo. Acho que o Rio também, a turma da luta contra o 6x1, contra o regime de trabalhar 6 dias e só descansar 1, também vai fazer manifestação no Rio no mesmo dia 10, mais focada no 6x1. Então, é uma semana muito importante, assim, que deixa uma história que pode render em mobilização como a gente não via há muito tempo. Tomara que não esfrie o clima como o Xandão tentou esfriar agora com a decisão dele. Pois é. Exatamente, Chico. E olha, o que eu ouvi aqui em Brasília, no Palácio e tal, e dentro do PT, foi que esse foi o momento mais importante do governo Lula até aqui, desde o 8 de janeiro. Sim. Essa campanha toda, né, de taxar os super ricos, de defender os pobres, de defender os trabalhadores, né, uniu o governo, provocou uma aglutinação das forças dentro do governo, como não se via desde o 8 de janeiro, quando o governo estava sob ataque feio, né, ataque direto. E eu acho que isso não foi só essa campanha dos super ricos serem taxados, mas foi também aquele momento da aprovação da derrubada das medidas do IOF, enviado pelo governo para o Congresso, que tinha, como eu falei aqui para vocês, um clima, um cheiro de golpe no ar. Sim. E isso assustou muita gente também e provocou essa reação. Então, é um momento politicamente muito bom,
muito forte que serve de base para a construção de muito mais. E isso que a gente quer ver. A gente quer ver a militância, os partidos de esquerda capitalizar isso aí, botarem fermento nesse bolo para que ele cresça bastante. Interessante, porque a gente sempre ficou no contra-ataque, né? Por muito tempo. Exatamente. E agora a gente está pautando e vendo o outro lado, tentando reagir, mas Tentando também não se está defender. conseguindo. Mas também não está conseguindo. Não está conseguindo. Então, Olha... É indefensável. É indefensável, né? É indefensável a tese da direita, da burguesia nacional, da elite do atraso, chame como a gente quiser chamar. É indefensável, porque você está defendendo uma injustiça tributária. Você está defendendo que o Brasil fique ao lado da Estônia e apenas da Estônia como o único país do mundo em que rico não paga imposto em dividendos. É zero. Isso. É paraíso total. Sabe? Qualquer outro lugar você paga acima de 30%. Aqui não. Aqui o bilionário resolve se autorremunerar com uma retirada na sua empresa, lá, os tais dividendos, e não paga nada. E com juro de 15% para remunerar o dinheiro, cara. É tudo total. De maravilhoso. É paraíso total. Não dá, né? O bilionário pagando menos imposto do que uma enfermeira, do que uma professora, do que um comerciante, do que o dono da padaria, do que o empreendedor. Não dá, né? E isso todo mundo entende, né, Chico? Isso é uma coisa muito clara, límpida, que todo mundo entende, que é preciso defender os pobres e tirar um pouquinho dos ricos. Agora, é uma pauta tão forte, com tanta atração na sociedade, tão clara, límpida, simples, que a direita estava ontem no Congresso se queixando que não tinha uma pauta para bater, não tinha nenhum instrumento para discutir dentro do Congresso e se contrapor a isso. E espero que não arrume mesmo, porque contra essa aí vai ser difícil. Pois é, a gente está falando da maioria da população brasileira, né? Fica difícil. A direita estava tão perdida, viu, Roberta, que foram buscar o Curupira lá na COP, que a COP, o símbolo Muito bom, da COP, que vai ser em Belém, é o Curupira. E o Curupira é aquele bicho que no folclore ele espanta quem vai derrubar a floresta, quem vai maltratar os animais e etc, né? E eu vi o Nicolas Ferreira recorrendo ao Curupira, porque estava sem bandeira. Tá difícil mesmo. Então foram pegar o Curupira, porque estavam desesperados, sem bandeira alguma. Então, prova que a esquerda retomou uma bandeira muito interessante, pedagógica, que dá para tocar em frente por muito tempo. Até porque eles não estão acostumados a ficar na retranca, né? Então, temos aí uma nova etapa, um novo capítulo aí. E tomara, agora, de fato, que se materialize no dia 10. Vai lá, Elô. Isso, agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Não esperem do governo Lula, não é ducha de água fria isso não, é toque de real. Não esperem do governo Lula um tom de enfrentamento com o Congresso a partir daqui. O governo Lula vai adotar o tom conciliador, sim, vai para essa reunião e vai esperar o próximo ataque para adotar uma posição de enfrentamento. Quem vai ter que continuar enfrentando tudo isso é, como eu disse, são os partidos progressistas, é a militância, porque governo é governo, militância é militância. Não Perfeito. Vamos confundir as coisas. Muito de acordo. Boa, contigo, bem lembrado. Como sempre, querida. Heloísa Vilela, sextou pra você. Muito obrigada, viu? E até a semana que vem. Falou, pessoal. Beijo. Até beijos. Boa noite, querida. Obrigado. Chega mais, Rodrigo Viana. Eu fiquei curioso para saber se o Nicolas estava a favor ou contra o Curupira. Estava contra o Curupira. Contra o Curupira. O cara é contra até o Curupira, que é o guardião da floresta, né? Um mineiro que não gosta da cultura brasileira. Mas era falta de assunto também, né? Eles não tinham né? o que recorrer e só sobrou Curupira para eles. Que coisa. Isso é assim, uma boa prova de que a esquerda tem que ter uma tese forte, uma bandeira forte e tacar o pau. Taca-lhe pau, já dizia o Requião. Não pode ficar ali... Tem que ser ativa, né, Chico? Propor, pautar, enfim, botar para frente o que nos interessa, não ficar defendendo o que não nos interessa, porque ficamos muito tempo assim.
Olha só, deixa eu trazer um recado, porque a lojinha Sou ICL tá bombando. Tem camisetas, tem bonés, tem garrafas, olha, tem livros incríveis. Vou trazer alguns livros aqui, tá? Tem Chimamanda, tem Gessé de Souza, tem Barry Schwartz, o psicólogo. Um monte de produto legal na nossa lojinha souicl.com.br. Tem muita coisa bacana para você expandir aí o seu conhecimento e usar camisetas mega, mas muito confortáveis. Eu adoro as minhas camisetas. Você sabe que o ICL não tem patrocínio, não tem monetização, então quando você compra na nossa loja oficial, você está apoiando aqui o nosso jornalismo corajoso, independente. E você nos ajuda a seguir na missão de levar informação de qualidade e também conhecimento para o maior número de pessoas. Então é só acessar souicl.com.br para conhecer os nossos produtos e livros da lojinha. Lembrando que quem já é assinante, qualquer produto na lojinha tem um desconto exclusivo. Então, aproveite e acesse, então, a sua área de membros. Se você não é da lojinha, corre lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu adorei os produtos lançados agora. Tem um boné lá de comandante, meu Deus do céu, que eu adoro. É o meme do Chico, É né? o meme do Chico, né? É o meme do Chico Santos. Eu adorei os produtos lançados agora nesse mês do orgulho LGBTQIAPN+. Tem canecas exclusivas, tem alguns bottoms que eu já coloquei na minha mochila. Tem camisa do Brizola? Tinha, né? Eu não sei se Tem aquela camisa do Brizola com de 61, ele com o fuzil? Já teve. Eu queria a camisa do Brizola. Porque nessa onda de reagir à TV Globo, era um grande símbolo, né? Hora boa de vestir a camisa do Brizola de novo, hein, gente? Não, e o bacana é quando você vai nas manifestações, você vê um monte de gente com a camiseta. Aquela camisa do Brizola. É o maior barato. É o velho Brisa. É o velho Brisa. Vamos chamar nossa querida Cris Serra para fazer o programa com a gente nesta noite. Oi, Cris, seja bem-vinda. Oi, Roberta, Chico, Rodrigo e nossa comunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris, porque finalmente, aleluia, a esquerda começou a usar a tecnologia a favor do interesse do povo. Na última semana, uma série de vídeos produzidos por inteligência artificial mostra o retrato atual do Brasil, né? Um Congresso que trabalha pelos interesses dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Alguns satirizam autoridades, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, chamado nesses vídeos como Hugo não se importa. São geniais esses vídeos. Hugo não se importa. É muito cara. bom, é muito e, assim, bom. É o tipo de trabalho de uma escala 6x6, né? Porque a inteligência artificial, tá trabalhando, assim, a resposta é muito, muito rápida. Um desses vídeos foi produzido logo depois da reportagem do Jornal Nacional, que a gente já comentou aqui, né, que repercutiu de maneira negativa, justamente por dar voz a quem já está no poder. Vamos dar uma olhadinha. O Jornal Nacional saiu em nossa defesa. Excelente. Essa é a nossa melhor assessoria de imprensa. Essa risada. Não, essa risada. Todos os vídeos têm essa mesma risada. Muito bom, É o deboche, Cris. Me lembra o Justo Veríssimo do Chico Anísio, só que agora reciclado em outros termos, né? Muito melhor. É um deboche assim, hiperrealista, então funciona como uma denúncia mesmo. É muito bom, Cris. Mas é uma onda, só para quem... Desculpa, Cris, só para assim... retomar rapidinho, né? Eu sei que vocês já falaram, mas a Globo usou 6 minutos do Jornal Nacional. Quase 7, Rodrigo. Quase 7 minutos. Para dizer que há uma campanha contra os bilionários, coitadinhos, nas redes sociais. E aí foi ouvir o Armínio Fraga e o Zucco. Cara, aquilo é imoral, né? Dizendo que a esquerda está atacando a democracia, e subindo de um bolsonarista. Mas é demais. Aí foi isso. Como é que colocam aquilo, né? Foi uma coisa lamentável. É achar que a gente não tem memória mais nenhuma. Mas eles apostaram nisso, pelo visto, né? Já voltaram atrás. Mas, desculpa, toda vez a Cris vai falar, eu falo antes aqui. Desculpa, Cris. Cris, com você. Não tem problema nenhum. É isso que eu ia falar, né? A Globo retirou, disse que não vai mais exibir aquela matéria em lugar nenhum, né? Vocês estão sabendo. Sim. Já gente, aqui. A pergunta que o Chico acaba de fazer, como é que faz um negócio desse? Olha só, gente, eu não tinha assistido ontem a essa reportagem, eu não assisti. Aliás, está cada dia mais difícil assistir ao Jornal Nacional. A gente tem que assistir porque tem que saber para onde está soprando o vento da direita e da extrema-direita e como que essa organização de comunicação tão gigante reage a isso. Mas eu tenho cada vez menos estômago. E aí, eu queria lembrar o seguinte...
A Globo tenta muito se fazer de democrata, né? Liberal nos costumes, combate o racismo, né? Agora a gente vê na dramaturgia uma coisa, aliás, importantíssima, né? Que é a valorização de atores negros, né? Você vê todas as protagonistas hoje das novelas são mulheres negras. Ótimo, aplaudo. Mas quando se trata, né, de falar de luta de classes, a Globo sabe muito bem o que ela tem que fazer, né? Essa matéria que eu assisti há pouco, antes de entrar aqui no ICL, eu acho que só tem uma definição para isso. É um trabalho jornalístico nojento, asqueroso, é indigno aquilo ali, colocar aquelas pessoas para falar. E aí, Chico, como é que a Globo faz um negócio desse? É a mesma emissora que fez a edição do debate Lula-Collor em 1989. Então, a Globo tenta fazer uma maquiagem, né? Dizer que ela se modernizou, que ela tem uma mentalidade arejada, tenta se distanciar dessa ligação íntima, né, carnal com a ditadura. Mas nessas questões, quando se trata da luta de classes, ela tem um lado muito claro, muito definido. Por isso ela fez aquela reportagem ontem e colocou aqueles porta-vozes que são pessoas completamente desqualificadas. Aquele Coronel Zucco, aquele Rogério Marinho, o Armínio Fraga. Armínio Fraga, que disse que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Então, assim, é um trabalho, assim, do ponto de vista jornalístico, aquilo é lixo. Agora, mostra, né, que por mais que a Globo, em alguns momentos, né, pareça, né, que faz jornalismo, ela faz quando ela quer. Sim. Quando ela quer, ela faz. Sim. A gente viu na Covid, por exemplo, né? Mas também, quando ela quer atacar o povo brasileiro, ela ataca também. Foi isso que ela fez ontem com aquela reportagem. Atacou o povo brasileiro. Agora, como vocês estão aqui comentando, eu estava acompanhando, assim, me deliciando, né? As redes, a Globo pode muito, mas não pode tudo. Acabou o tempo em que ela tinha o monopólio da voz. Acabou. Ela teve que reagir por causa da repercussão nas redes sociais. Não, e para a gente que entende de TV, né? Para uma emissora botar no ar uma reportagem de 4 e 7 minutos... É só quando morre assim, o Papa. Exatamente. Assim. Quando morre o Pelé, morre o Papa. Ou então, quando interessa muito ao dono da emissora, né, sobre Roberta? Isso que eu estou falando aqui. Ou então, Rodrigo e Roberta, ou então, né, na época da Lava Jato, né? Com o tubo ali de ontem, né? Lembrou muito o tempo mais pesado da Lava Jato, né? Lembrou. Porque, assim, é uma operação... Por exemplo, a Globo tem excelentes profissionais. Repórteres capazes de fazer uma matéria excelente sobre qualquer assunto. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma operação editorial claro, dos donos da emissora. Eu fiquei até com pena da repórter que fez a matéria. Que é sacrificada para fazer aquele tipo de coisa. Exatamente. Mas a gente faz a diferença. Uma coisa é o profissional lá, o repórter, e outra coisa é a operação. Ontem foi uma operação. Na Folha de São Paulo, a gente chamava de Operação Portugal. Lembro disso. Não era a operação do Gilmar Mendes, do Fórum de Lisboa, mas era a Operação Portugal, ou seja, a operação da corte, de quem manda submetendo os jornalistas a uma operação vergonhosa. Na Globo eu não sei se tem um nome, X ou outro. Ontem foi uma operação daquela, que o dono liga e diz, olha, a gente precisa responder a esse povo. Mas sabe o que eu achei, Chico? Na Lava Jato, a Globo estava na ofensiva, estava com a narrativa construída, estava com o domínio da narrativa. Ontem me pareceu acuada. 6 minutos, 7 minutos, acuada. Boa observação. Sabe, tem essa diferença. Claro, defendendo o bilionário, defendendo os BBBs, os 3, aliás. E ela também, né? Bilionário, são os 3 sócios da Globo, Betis e bancos, que são patrocinadores. Mas a gente teve outras matérias dessas de inteligência artificial contestando a matéria da Globo. Gente, vamos ver aqui um outro vídeo que circulou nas redes contestando a reportagem do Jornal Nacional. A reportagem que já foi tirada do ar, inclusive. Vamos ver. Por que será que o Jornal Nacional só chamou engravatado para falar dos vídeos de inteligência artificial que o povo está fazendo contra o Congresso da Mamata? Hein?
Jornal Nacional, a gente não quer saber a opinião de supostos especialistas. Sabemos que a Globo é contra a taxação dos super ricos, mas os vídeos vão continuar. Agora é a voz do povo. É porque tiraram do ar, né, Roberto? Quando a gente fala tirar do ar, né, antigamente não existia isso, foi pro ar e foi. Mas hoje em dia fica lá na... Poderiam deixar nas redes sociais, no G1, lá no repositório, circulando ainda. Tiraram, e a gente vê uma matéria hoje de uma dessas colunas que cobre televisão, dizendo que a ordem foi não repetir a reportagem nos outros telejornais, no Bom Dia Brasil e tal, porque pegou mal. Sentiram, né? Sentiram. Até a borracharia do Zezão, como a gente viu aí no vídeo, reclamou com razão. O Zezão. Estão dizendo aqui que eles tiraram só dos telejornais que na... Como é que é? Que na rede... redes continuam? Continua no site do Jornal Nacional? Então tá. Então não repetiram nos outros telejornais, mas tá lá no site do Jornal Nacional. O fato é que houve uma reação. É. Assim, isso é muito importante, porque como a Cris contou, antigamente ficava por isso mesmo. E era uma mídia hegemônica. Hoje, não mais. Perfeito. E olha, e mesmo com as redes sociais tomadas de menções contra o Congresso e a favor do governo, o presidente Lula preferiu colocar panos quentes na guerra do IOF. Hoje, durante um evento da Petrobras, Lula falou de reeleição, dizendo que o Brasil terá um presidente eleito pela 4ª vez. Vamos ver. Parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro se aprovou tanta coisa como se aprovou agora. Então, eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Ô Cris, a Elô já comentou aqui hoje no N2 que o Lula sim teria esse tom mais apaziguador. Inclusive não caberia a ele partir para o confronto, né? E sim a militância, enfim, a sociedade. É o craque em campo. A dizer, é o craque. É claro, e você estica a corda, depois você solta um pouco. O jogo político é assim. Precisava esticar a corda, precisava enquadrar esse moleque desse Hugo Mota, né? Moleque. Eu me lembro quando foi indicado para ser candidato à presidência da Câmara, que o governo apoiou e tal. Eu lembro como eu falei contra e apanhei um pouco aqui e ali. Tá aí, ele é isso, né? Um moleque que vem de uma família política, inclusive, toda enrolada. A mãe, não estou exagerando não, isso eu li hoje uma matéria. A mãe, a avó e o pai, todos ocuparam cargos públicos na Paraíba, todos tiveram problemas com a justiça, né? Suspeitas de licitações irregulares, corrupção, etc. Então, esse é Hugo Mota, né? Precisava, imagina Hugo Mota ter, assim, achar que pode enfrentar Lula. Olha a diferença, olha a história dessas duas pessoas, olha a trajetória dessas duas pessoas, né? Então, o Lula, o governo, enfim, esticou a corda, agora é hora, de fato, de dar, né, de soltar um pouco. E tá certo, o Lula é presidente do país, ele tem que conduzir com equilíbrio, com calma, administrar esses conflitos, enfim, tá certíssimo, é isso. Eu acho que, assim, foi uma situação que amedrontou um pouco no começo, né? A gente aqui de fora, eu estou falando, mas com essa reação, com essa campanha, né, do imposto sobre o rico, o imposto que o pobre paga, muito acertada, né, muito no alvo, muito assertiva, tomando conta das redes sociais, isso mudou completamente o clima político. Hugo Mota sentiu, né? Globo errou a mão, todos os atores comprometidos com os impostos dos ricos, todos sentiram, né? E estão recuando também, né? E agora vida que segue, entendeu? Mas é o craque, é o Lula,
dizendo, vamos dialogar, ok. Mas ele botou um limite, ele traçou uma linha. Não vem colocar a faca no pescoço que eu vou para cima. E é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, e é isso que a gente vai ver. E nesse mesmo evento que o Lula está com uniforme de petroleiro, porque era um evento com os petroleiros no Rio de Janeiro, o Lula está no Rio para participar a partir de domingo, depois de amanhã, da cúpula dos BRICS. Mas hoje ele esteve nesse evento num polo petroquímico lá no Rio de Janeiro. Nesse mesmo evento, a Roberta citou já en passant, mas eu queria só reforçar, ele disse uma frase: olha, eles não sabem o que eu estou pensando, mas se acontecer o que eu estou imaginando, eles vão ter que engolir alguém ser eleito pela 4ª vez no Brasil. Então, ele hoje reafirmou a candidatura dele em 2026. Porque quando houve a derrota da semana passada imposta pelo Centrão, o que circulou por aí é que o Centrão estava mandando um recado: Lula, desista da reeleição, não tente o 4º mandato. Se você tentar, vai ser guerra total e nós vamos te derrotar daqui até 2026. O Lula comprou a briga, mostrou que também tem bala do outro lado, para pelo menos empatar o jogo, e hoje reafirmou a candidatura e disse: vou disputar um 4º mandato. Se vai ganhar ou não está escrito nas estrelas, mas está aí colocado em campo. E eu acho que também os acontecimentos da semana, eu acho que garantiram ao governo Lula a aprovação do projeto de isenção de impostos para quem ganha até 5 mil. Talvez nessa negociação toda, isso pelo menos esteja garantido. Né? Já vi o Arthur Lira dizendo que pode estudar, inclusive, como compensar a não cobrança do IOF nesse mesmo pacote. E aí aprovar ainda esse ano, né? Aprovar ainda esse ano. Porque isso estava meio indo para o buraco. E é a grande bandeira do governo. É a única bandeira, inclusive, para dizer, na prática, que não é um governo que impõe, que está cheio de taxas e impostos. O contrário, é um governo que isenta. Então, isso é fundamental para essa ideia de 4º mandato. Fundamental. Fundamental. Acho que é a principal bandeira, é a bandeira concreta, né, Roberta? Sim. O Lula teve dificuldade, está tendo ainda na popularidade, porque o preço dos alimentos subiu e teve aquela questão do PIX, etc. E o INSS, foram as 3 coisas, né? O INSS está havendo contenção de danos, os preços começam a recuar graças à super safra, então o Lula vai tentando reduzir danos e ficou essa pecha de um governo que taxa demais. Então, se aprovar, dos 3 pontos mais difíceis para o governo, se aprovar essa isenção até 5 mil, tira essa pecha e dá de volta dinheiro no bolso para as pessoas, para quem ganha até 5 mil reais. Não é discurso, é ganho concreto, né? Que está faltando, né? O Renato Meirelles, a gente entrevistou essa semana ontem, né? Aqui no N2, ele disse isso. Esse governo do Lula, né, tá faltando ter uma marca assim clara, né? Então essa pode ser a marca clara do 3º mandato. Isso. Perfeito isso, Rodrigo, era isso que eu queria falar. Mesmo agora, com essa situação, né, mais ou menos contornada, mas funcionou tão bem essa campanha de esclarecimento sobre tributação, que isso devia ser uma constante. Porque assim, o governo Lula tem tentado fazer reformas, mudanças nesse sentido, de fazer uma reforma tributária, mas não, neste primeiro mandato já fez, né? Lá atrás teve aquele primeiro pacote da reforma tributária, e aí depois a isenção para quem ganha até 5 mil, e agora essa história do IOF. Mas vem fazendo assim pingado, né? Não conseguiu fazer uma reforma tributária como nenhum outro governo fez, porque é uma questão de fato sensível, porque mexe na taxação de quem é rico. Mas já que está conseguindo e que botou esse debate na sociedade, a sociedade está discutindo isso, a opinião pública está discutindo isso, devia continuar, né? Não só para ser uma marca, mas para mostrar que a gente ainda tem muito a fazer. E no outro mandato, né, num 4º mandato, ele poderia avançar ainda mais, porque justiça tributária é justiça social. A gente tem um sistema de tributação absurdo, que tributa muito o consumo. Então, o pobre que ganha o seu salário e tudo que ele, enfim, todo o dinheiro que ele ganha, ele consome alimentos, coisas para casa e etc., esse cara é mega tributado. E o sistema, ao mesmo tempo, não tributa como deveria renda e propriedade. Isso precisa ser feito. Vejam a dificuldade, né? O Lula começando a fazer isso, né? A dificuldade. Por quê? Porque os ricos não querem abrir mão de nada. Então, eu acho que
Essa é uma coisa que devia continuar. Acho que o campo progressista acertou a mão no tema e na maneira de fazer a campanha. Isso é muito importante. Com esses vídeos curtos, linguagem simples, falando português que todo mundo entende, tirando a discussão do economês. Ontem, por exemplo, nessa matéria que a gente estava comentando do Jornal Nacional, a fala do Armínio Fraga é um economês que ninguém entende. Mas é porque esse pessoal é assim, eles querem que o assunto fique fechado entre eles. Exatamente. Né? E é isso que a gente tem que fazer, levar essa discussão para o povo de uma forma simples, nesses vídeos que estão funcionando muito bem. Muito bom. Aliás, a passagem do Armínio Fraga foi uma coisa tensa, parecia um filme de Hitchcock. Ele fica uns 10 segundos assim, ó. Parecia um filme de terror, um filme de horror, de assombração. Deixaram o bicho tremendo na tela. E em off a repórter falando. Em off a repórter falando só para ele dar o arremate. Só que ele faz um arremate tão maluco, tão labiríntico. A gente só sabia que pela cara que ele estava defendendo a tese da emissora e dos super ricos. Sim. Mas não dava para compreender uma frase ali naquele discurso. É no trem fantasma. Depois o Nassif vai ajudar a gente a entender. Garota! Fica aí com a gente no N2, porque vamos precisar de ajuda dos universitários. Por favor. Aqui, viu? Pico definiu perfeitamente, labiríntico. O cara dava umas voltas que eu fiquei perdida a uma certa altura. É isso aí. Isso aí. Para o povo não participar do debate, né? Exatamente. Assim. Cris Serra, querida, obrigada e um ótimo final de semana para você. Valeu, Cris. Obrigada, gente. Sextou. Valeu. Tchau. Obrigado, querido. Olha, gente, para entender melhor, para a gente poder entender, sim, essa decisão do Alexandre de Moraes sobre o IOF, a gente conversa agora com a advogada constitucionalista Adamares Medina. Oi, Damares, boa noite, seja muito bem-vinda. Já vou logo perguntar para você, o que é que você achou da decisão do Xandão sobre a audiência de conciliação, hein? Seja bem-vinda novamente. Obrigado. Obrigada. Olá, Chico. Olá a todos. Bom, eu estou aqui ainda segurando os risos da fala do Chico sobre o Armínio Fraga ontem na Globo News, porque realmente... E a Cristina Serra também, se o economês é complicado para o povo entender, imagina o juridiquês, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi bastante extensiva e como a linguagem é uma tecnologia fascinante, né? Porque, a princípio, a decisão suspende todos os decretos. É como se ele não tivesse adotado ponto de partida nenhum. Mas, na prática, ao suspender todos os decretos, a decisão do Congresso Nacional de derrubada dos decretos do presidente acaba valendo. E quando a gente analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós temos 24 páginas, 9 de relatório, que é onde o relator faz um resumo para todo mundo sobre a decisão, que tem que ser entendida em 3 passos, porque é uma ação do PL, uma ação do PSOL e, por fim, a ação declaratória de constitucionalidade da AGU. E 9 páginas ele dedica para o relatório, 6 páginas ele acolhe todos os argumentos do PL, 2 páginas ele dedica aos argumentos da AGU e, por fim, dá essa decisão aí salomônica de suspender todos os decretos, dando a entender que não estava tomando partido, mas, na prática, suspendendo a majoração das alíquotas do IOF. E a audiência pública, particularmente, tem assumido uma relevância muito grande no contexto decisório do Supremo Tribunal Federal. Nós temos, desde 2020, o ministro Dias Toffoli, quando estava na presidência do tribunal, criou o Núcleo de Solução de Conflitos. O que isso significa? É uma função do Supremo que procura estabelecer pontes entre os efeitos de eventual declaração de constitucionalidade e o mundo da vida, né? As consequências práticas e concretas que decorrem de eventual declaração futura. E é curioso porque esse núcleo, eu estive assistindo uma palestra da coordenadora há pouco tempo atrás, até o início desse ano fazia 2 audiências de conciliação a cada 2 meses. E hoje em dia o Supremo faz 3 audiências por semana. Então, é uma função nova do Supremo Tribunal Federal que busca trazer as partes em conflito para uma solução que não seja definida pelo tribunal, mas apenas mediada pelo tribunal. E é importante também para quem nos assista entender que o Supremo é a única corte constitucional no mundo
que faz audiência de conciliação. Então é muito interessante porque, a princípio, na literatura, as audiências públicas, o nome mesmo quer dizer, né, democratizam a jurisdição constitucional, são um espaço dialógico, trazem as partes para trazerem seus pontos de vista, mas a gente vai perguntar onde é que está o povo nessa história, né? Porque chama-se a AGU, chamam-se os partidos, a OAB parece que também foi convocada, e há uma crítica também, até na academia, na literatura, sobre esse paradoxo das audiências públicas, né? Porque se propõe a democratizar, mas escuta especialistas, escutam entidades representativas, né? Na verdade, há sérias dúvidas de se o povo está mesmo presente nesses ambientes, cada vez mais presentes no Supremo Tribunal Federal, que, na impossibilidade, no enfraquecimento da legitimidade de decidir, acaba abrindo aí espaços conciliatórios para que as partes possam chegar a consenso. Daí, inclusive, a fala do presidente Lula, né, colocando panos quentes, porque, na prática, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela tem o mesmo efeito da decisão do Congresso de derrubada dos decretos do IOF. É interessante que é uma avaliação jurídica, né? É o Rodrigo aqui em São Paulo, doutora Damares. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Mas me parece que, eu tinha falado isso um pouquinho antes no programa anterior, né? O Alexandre de Moraes promove aquilo que parece uma espécie de empate, mas é um empate para quem está jogando em casa. Então, quem está jogando em casa... É porque tem, né? Às vezes tem time que joga pelo empate. Nesse caso, o Congresso jogava pelo empate. Ao promover o empate, ele faz isso que a senhora explicou muito bem, né? No final, o resultado é que o Congresso queria. Cancelou o aumento do IOF e gera um problema objetivo. Como é que o governo fecha as contas em 2025? Esse é um primeiro problema, né? O Congresso pode falar, não sei, corta aí da educação. Voltamos para o mesmo problema de um mês atrás, quando o Haddad dizia que, não, na educação não, vamos achar outras formas, né? Ou na saúde não. E o segundo ponto, eu sei que não é a avaliação que a senhora é mais da área jurídica, técnica e tudo, mas no momento em que há uma ofensiva dizendo que o Congresso tomou a defesa dos milionários, bilionários, melhor dizendo, vem uma decisão que dá uma esfriada, né? Dá uma esfriada na geral. Então favorece, tanto é que o Hugo Mota saiu com uma fala assim, obrigado Alexandre de Moraes, o Supremo... Protocolar. Né? E enquanto que algumas pessoas no governo cumprimentaram pela tentativa de apaziguar, mas muitas avaliaram que é algo que interessa um pouco mais ao Congresso do que o governo. O Lula mesmo ficou mais olímpico, né, Chico? Ficou naquela de, não, vamos nos entender, mas criou uma dificuldade porque voltou para o 0-0. Voltou para o 0-0, né? Na prática está valendo o que o Congresso decidiu. Não tem aumento. E o que eu achei, assim, totalmente... o que me chamou muita atenção, doutora Damares, é que ele fala da natureza de arrecadação da decisão do governo. Mas, com minha pouca memória, ali desde o Sarney até hoje, nunca houve esse obstáculo a partir de nenhuma corte, nem da primeira instância, nem no caso do Supremo, que é quem deve mediar esse tipo de situação. Eu nunca vi ninguém barrar um decreto legislativo sobre IOF. Onde ele tirou essa jurisprudência? Existe algum caso na história do Brasil que dê lastro a essa decisão dele? De barrar o decreto legislativo ou de barrar o decreto executivo? De barrar o decreto do Lula sobre o IOF, com esse argumento, que como é arrecadatório, ele não pode deixar rolar. Ou qualquer outro argumento, né, Chico? Já existiu algum caso? Sim, exatamente. Não, você melhorou meu argumento. Nunca houve barrar por isso. O próprio Haddad está dizendo, não, mas se é OF, claro que é arrecadatório. É claro, vai ser o quê? Então eu não entendi em que ele se baseou. Na verdade, Chico, a decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseia numa decisão, num quadro consolidado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que parte do seguinte princípio: apenas lei pode criar tributo novo. Só que os decretos regulamentares que têm a natureza extrafiscal, o que significa natureza extrafiscal? É quando um tipo de tributo é utilizado como regulador de determinado sistema, para incentivar ou para frear determinado comportamento. Então, o IOF ele pode ser usado
nesse âmbito regulamentar do presidente da República para regular o mercado financeiro. E, no caso específico, se, além de regular, esse imposto é utilizado com o objetivo de aumentar a arrecadação, aí a competência tem que ser estrita do Congresso Nacional, porque nós temos uma garantia fundamental na Constituição que apenas lei em sentido estrito pode criar novo tributo. Qual que é a discussão nesse caso? O ministro Alexandre de Moraes foi muito sagaz ao juntar na fundamentação da sua decisão falas do ministro da Economia, do Haddad, no sentido de que, primeiro, se não fosse aprovado o IOF, teria esse rombo fiscal, o que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, seria uma confissão de que, efetivamente, o IOF era para fazer face às contas públicas. Ele usa também uma fala do Haddad, onde ele diz que o incremento com esses novos decretos do IOF na receita seria de 20 bilhões. E aí o que o ministro Alexandre de Moraes faz? Tradicionalmente, a arrecadação do IOF em 2024 foi de 60 bi. Com mais 20 bilhões, nós teríamos aí um aumento de praticamente 60%. Então, segundo o ministro Alexandre de Moraes, estaria claro que, além de exercer alguma função extrafiscal, que aí essa sim estaria no âmbito da competência regulamentar do presidente da República, essa majoração, dadas suas faixas também, ela teria o condão de aumentar a arrecadação. E aí ele cita alguns exemplos, porque na regulamentação original, algumas operações financeiras não estavam tributadas. E houve também novas hipóteses de incidência que não poderiam estar sequer incluídas na definição de operação financeira. Mas tudo isso é uma discussão técnica, teórica, que o ministro Alexandre de Moraes não adentrou, né? Ele deixou bem claro que existe plausibilidade, existe fumaça do bom direito, de uma parte, de outra também, apesar de ficar 6 folhas falando de uma parte e apenas 2 de outra, e acabou suspendendo tudo, dando a entender que não tomava partido, mas marcou a audiência de conciliação aí para o dia 15. Por isso que, na minha avaliação, essa fala do presidente Lula hoje é muito cirúrgica, no sentido de que, de fato, se o Congresso não está sensível a esse profundo abismo entre ricos e pobres no Brasil, sobretudo na semana em que se divulga uma pesquisa na qual a média de remuneração dos magistrados no Brasil é de R$66 mil, ao passo que a média do salário de um trabalhador brasileiro normal é de 3.500, não vai ser o Supremo que vai estar, de fato, sensível, né, a essa campanha muito impactante do governo sobre o que significa, de fato, a taxação, né, não só do IOF, das operações financeiras, que é de quem tem dinheiro, mas dos ricos, né? Não vamos nem falar dos super ricos, que aí já é um sonho alto demais. Pois é. Muito bom, muito bom. Doutora Damares Medina, muito obrigada, viu, por nos ajudar a entender, né, através do juridiquês, de uma maneira muito acessível, muito fácil. Obrigada. Esse imbróglio aí que estamos vivendo, mas, enfim, estamos de olho aí. E que ainda continua, né? E que continua. Segue o jogo. Exatamente. Obrigado. Segue lá, pelota. Obrigada. Tchau, Obrigado, boa querida. Boa noite. Obrigado. Olha, o deputado Lindbergh Farias, o vice-líder do governo no Congresso, ele discordou, viu, meninos, da argumentação de Alexandre de Moraes e disse que o decreto de Lula sobre o IOF está plenamente de acordo com a legislação. Vamos ver. É que o texto constitucional é claro, é uma competência do Poder Executivo, estabelecido pelo artigo 153, inciso 5º. O Poder Executivo pode mexer nas alíquotas do IOF dentro dos limites estabelecidos pela lei. Tem mais, tem uma lei de 1994, a Lei 8.894, que diz que o IOF é um imposto de caráter regulatório, mas que pode ser utilizado para política fiscal e monetária. É o parágrafo 2º dessa lei. Política fiscal é para arrecadação. Tem uma vasta jurisprudência do Supremo sobre isso. Agora, se está tão claro assim, por que o Xandão não teve essa leitura? Ele quis botar panos quentes e interromper
a disputa no momento em que a disputa estava favorável para o lado da democracia e da turma da esquerda. Né? Foi na linha do famoso acordão ali. Vamos acordão. E tal. Para a imagem dele, é excelente. Para a imagem do Xandão. Xandão, é o melhor, é um golaço. Ele tira a pecha ali de um cara mais... Durão, ditador, né? Como diz a direita. E ele vai num ponto ali, ele agrada o Hugo Mota, que estaria redigindo uma anistia para a turma bolsonarista, ele dissolve essa anistia, manda para o buraco, enterra de vez a possibilidade de anistia. Muito bem lembrado, Chico. Nesse jogo Esse jogo ele fez um bocado de coisa para ele mesmo. O Xandão. E aí ele jogou em parceria com o Centrão. Total. Que é de onde ele vem. Total. O Alexandre de Moraes, vamos lembrar, ele vem do PSDB de São Paulo, foi nomeado para o Supremo pelo Temer. Teve um papel fundamental na defesa da democracia? Teve. Mas nesse momento me parece que ele joga principalmente com o Centrão. Sabe quem reclamou também da decisão do Xandão? O Flávio Bolsonaro. Não foi bom para eles, não. O Flávio Bolsonaro disse que foi uma decisão tomada por um ministro, desconhecendo o plenário da Câmara e do Senado, atacou. Porque isso deixa claro que é um acordão que não envolveu os bolsonaristas. Foi feito lá em Lisboa, Foi feito lá em Lisboa, não envolveu. Então envolveu quem? Envolveu a turma do próprio Supremo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, talvez o Barroso, outros ali, e envolveu a turma do Centrão, a turma da Faria Lima, para dar uma baixada de fervura. E um outro personagem do governo Lula que estava por lá, né? O Lula agora está dialogando. Tá bom, vocês querem conversar, a gente volta a conversar. Que, aliás, era o que estava combinado com o Hugo Mota antes dele derrubar tudo, né? Vocês querem uma alternativa? Vamos conversar. Mas, então, quer dizer, a leitura do Chico eu acho muito importante. O Xandão jogou principalmente para ele e enterra a possibilidade do Hugo Mota jogar de tabelinha com a extrema-direita para aprovar a anistia. Melhora a imagem dele com o Congresso, assim, de uma forma, né, maluca? Exponencial. Isso é acordo de Lisboa. Também, né? Também deu um recado. Isso é acordo de Lisboa feito com vinho esporão, sabe aquele vinho mais caro que tem? Isso é que é Operação Portugal. Operação Portugal e cheia. Operação Portugal. Olha, o Lindbergh disse mais, tá? Ele publicou um post falando dessa disputa do nós contra eles. Vamos ver aqui o que ele disse, ó. Dividimos o país quando defendemos o fim da escravidão. Dividimos o país quando conquistamos o salário mínimo. Dividimos o país quando asseguramos dignidade na CLT. Dividimos o país quando veio o 13º salário. Dividimos o país quando colocamos negros e pobres na universidade. Dividimos o país quando asseguramos direitos às empregadas domésticas. Dividimos o país quando lutamos por uma jornada digna e o fim da escala 6x1. Dividimos o país quando queremos que os ricos paguem a conta. Lutar contra a desigualdade é dividir o país. Harmonia é não atacar os privilégios das elites. Aí um pouco mais falando sobre a campanha de maneira mais ampla de nós contra eles. Mas não é nem dividir o país, porque na verdade as elites são 1%, né? Então acho que não divide país nenhum. Acho que é 1% contra 99%. Aí você pode até pegar, tem uma classe média ali que se acha dessa turma do 1%, mas só se acha, não é. Então não está dividindo país nenhum. Eu acho divertido que divertido apesar de trágico também, né? Mas o Lindbergh retoma vários momentos em que a elite brasileira disse que era impensável. Sabe que um dos argumentos dos liberais no século XIX contra a abolição da escravidão era dizer assim, não, mas isso é um ataque ao direito à propriedade. Sim. Então não pode, isso é desastroso para os empresários. Depois, quando no século XX tentou se implantar o 13º salário, Globo em primeira página, considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. Então, é a mesma coisa, Roberto, eles estão na mesma, né? É a mesma turma que era contra a escravidão, contra as leis trabalhistas desastrosas. Contra as cotas nas universidades. Contra as cotas, que seriam um absurdo, desastroso. Você teve campanha dos jornais de São Paulo contra, campanha mesmo, institucional. Editoriais contra. Foi assim na PEC das empregadas, ficou conhecido como PEC das empregadas em 2010, que foi um Deus nos acuda. E aí o PT ou a esquerda, ou sei lá quem, no passado os trabalhistas, o Jango, né? Olha aí a manchete, obrigado, a nossa equipe rapidíssima. Olha isso, gente. Então, não é a primeira vez que a Globo usa o seu noticiário para ir contra a justiça social. Sim. Olha a capa do jornal de 1962,
considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. Governo João Goulart, véspera de 64, a Globo alinhada com os empresários que não queriam botar a mão no bolso e pagar o 13º. E nesse período aí, se falava assim, vai quebrar o Brasil inteiro, todos os empresários vão quebrar, não tem condições. A mesma coisa que se fala hoje a qualquer iniciativa para tornar as coisas menos injustas. Considerado desastroso o fim da escala 6x1. É perfeito. Exato. É só substituir. Roberta, você agora pegou o exemplo correto. É isso aí. E o Lindbergh trouxe isso ao longo da história, como é que são acusados, então, de dividir o país. Olha, o João Goulart, era acusado, está dividindo, está jogando pobres contra ricos, obrigando, olha que absurdo, obrigando os empresários a ter que pagar um 13º salário. Virou lei, virou direito, nenhuma empresa quebrou. Né? Você faz a previsão orçamentária da empresa e passa a pagar. Né? Nem o próprio Globo só cresceu. O próprio jornal está completando 100 anos agora. Não quebrou. Não quebrou. Virou televisão, virou um império e continua fazendo, usando 6, 7 minutos hoje para dizer que é desastroso dizer que os bilionários têm que pagar imposto. Olha que coisa perigosa. Fica essas pessoas aí nas redes dizendo que bilionário, bet, banco, tem que pagar imposto. É desastroso para o país isso. Vai faltar comida no prato deles. Vai afugentar os investimentos do Brasil. Vão todos para fora do Brasil. Vão para onde? Sabe por que não vão? Porque qualquer lugar, se passar ali para a Argentina, já começa a pagar mais imposto. Qualquer lugar do mundo, eles vão pagar mais impostos, eles vão pagar dos dividendos das firmas, eles vão ter que pagar. A não ser que eles sigam todos para a Letônia. Porque a Letônia também não tem, tá igual o Brasil. Ou o Afeganistão, talvez, alguma coisa assim. Não, o Afeganistão paga imposto. Paga. Só não paga Letônia e Brasil. Super rico só está bem nesses 2 lugares. Vai para a França para você ver como é que você paga imposto. Vai para os Estados Unidos. A França também. É mais de 50%. A gente estava falando sobre o Mundial de Clubes hoje. Verdade, A premiação, 30% de imposto. Eu estou falando de 250 milhões. O Palmeiras e o Fluminense estavam querendo que a FIFA pagasse aqui no Brasil. Porque se pagasse nos Estados Unidos, você traz menos dinheiro, porque paga o imposto lá. 30% paga lá. Aliás, Fluminense classificado para a semifinal. Parabéns ao Fluminense. Opa! Olha só, tricolor. Gente, a gente chegou a comentar, da fala do Armínio Fraga, na entrevista no Jornal Nacional. Eu tenho aspas aqui do que ele disse, porque vamos começar que ele falou que o IOF é um imposto de péssima qualidade, né? Eu vou abrir aspas aqui para trazer a fala toda. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade. Péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta, e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então, é uma confusão enorme. Falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. A confusão dos diabos é essa fala dele, né? Que não dá pra... Tem que mandar para um professor interpretar. Porque... Precisa de legenda, né, essa fala. Pelo amor de Deus. Não, aliás... É exclusiva, né? Exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Ela, assim, não é pra gente entender. Porque se a gente for entender, até a pessoa que não conhece, que desconhece esse assunto, vai discordar. Porque está mexendo no bolso dela. E outra, né? Nós estamos, foi uma solução emergencial, né, proposta pelo governo, justamente porque o Haddad e o Lula assumiram com um arcabouço fiscal e com esse compromisso e com essa pressão de não deixar as contas se descontrolarem, e até certo ponto está certo, porque você não pode também deixar de ter compromisso com uma certa organização das contas públicas, e propuseram esse aumento do IOF, assim como propuseram que as empresas voltassem a pagar imposto sobre folha de pagamento. Lembra, o ano passado, o Haddad propôs, tá bom, vamos ajustar as contas? Empresas de mídia, Globo, que não paga imposto sobre folha de pagamento, vamos voltar a pagar? Não pode. Desastroso também. Desastroso ter que pagar imposto. Então, tudo eles acham desastroso se vai mexer no bolso da turma que aplica no mercado financeiro, né? Olha, sabe quem vai ajudar a gente a entender essa história? Luiz Nassif, que já está conosco, Nassif. Boa noite para você. Olha só, Nassif, Armínio Fraga disse que o IOF é um imposto de péssima qualidade. A gente está repercutindo a fala dele ontem lá no JN. Você viu a matéria do JN, né, Nassif? 7 minutos ali de... Um horror, né? Um horror. É o Jornal Nacional ao lado do Eduardo
cunha desse playboy aí. Mas o que o Armínio fez foi o chamado embromation. Mas é um embromation... Deixa eu só explicar para vocês como é que é o ângulo. Ele criou as tais metas inflacionárias. O que diz as metas inflacionárias? Se a inflação está fora da meta, você tem que aumentar os juros. Segundo ele, você aumenta os juros, cai a demanda e a inflação cai. Só que quando você aumenta os juros, você aumenta como? Através da Selic. Então você aumenta a dívida pública. É um dinheiro que vai direto para o bolso do Armínio, que ele tem o seu fundo de investimento, em detrimento das contas públicas. O que o Haddad propôs? Pô, se é para aumentar o custo do dinheiro, em vez de aumentar a Selic, vamos aumentar o IOF. Se aumentar o IOF, é o mesmo impacto da Selic na demanda. Só que em vez do dinheiro ir para o bolso do Armínio, o dinheiro vai para o Tesouro. Então você vai gastar menos com a dívida pública. Então é um embromation, é uma desonestidade do Armínio fantástica, que é típico dele. O pobre vai ter que pagar. Ué, e a Selic, o pobre não paga? E não paga muito mais? Quando você pega o spread bancário, o pobre não é quem paga muito mais? Então é impressionante a cara de pau, né? Agora o Jornal Nacional ontem se machucou, hein? Se machucou. Estão colhendo muitas críticas aí, esses vídeos de inteligência artificial, já rapidamente respondendo e denunciando 6, 7 minutos, a gente dizia aqui, né? Todo mundo que já trabalhou em televisão, que é absurdo, 7 minutos para um tema desse. Foi uma encomenda absurda. Foram ver até o Zucco, Nassif, para dizer que o PT, a esquerda, estavam manipulando através das redes sociais. Então eles sentiram pesado, né? Essa onda de ofensiva para que sejam taxados os mais ricos, né? Agora a parte pior da história é que nós temos aí um Congresso que está sendo comandado pelo que de pior já foi produzido pela política brasileira. Está sendo comandado. Você pega esse Hugo Mota aí, em 2016 a mãe dele foi presa por corrupção. A avó foi demitida da prefeitura por corrupção. Cunhado preso por corrupção. Você pega o outro prócer aí do Centrão, que é o Lira. O Lira só não foi preso aí porque ele era presidente da Câmara e o Gilmar afrouxou para ele. Então esses são os amigos da Globo. É inacreditável. O Brasil está refém desse pessoal. Você tem todo um sistema aí que foi montado ao longo, desde o Temer para cá, que foi montado nesse período todo aí, que conferiu um poder sem igual aos donos do partido, aos Valdemar da Costa Neto, é o que tem de pior na política brasileira. E a Globo está com eles. É inacreditável. Pois é. O Nassif, a gente já mostrou aqui hoje a resposta do ministro Fernando Haddad à decisão do Alexandre de Moraes. O Haddad alega, né, que a medida do governo, né, até aumenta a arrecadação, mas por meio do combate à sonegação e não do aumento do imposto. Explica pra gente esse conflito aí, o que o governo defende e a argumentação de Moraes, que aponta aí um possível desvio de finalidade no uso do decreto presidencial para fins arrecadatórios. Não é? Se você pega o IOF, o IOF ele serve de um lado para arrecadar, não é a função principal dele, mas de outro para regular, para ajudar a conferir aí a questão da sonegação. Agora, eu estou aqui no Rio, aqui nesse encontro do Banco dos BRICS, eu estive ontem com a ex-presidente Dilma Rousseff e com o Haddad. O Haddad, eu conheço o Haddad há muito tempo. Pela primeira vez eu vi que o Haddad colocou o punhal na boca e partiu para a luta, viu? Ontem ele deu essa questão do imposto dos super ricos contra os pobres, foi o primeiro mote, obrigou até o Lula, que o Lula tá meio arredio aí das disputas, a entrar nessa disputa. E o que ele falou foi uma coisa bem interessante. Ele falou o seguinte: meu pai já dizia, se a pessoa que está te atacando não sabe o motivo de estar te atacando, dê-lhe um motivo. E o motivo o que é? É começar agora a colocar essa questão da sonegação dos subsídios. Inclusive vocês colocaram, a Globo é uma das grandes beneficiárias aí desse subsídio, e a tributação sobre os ricos. E é gozado. Pega os editoriais dos jornais aí. Não, você está querendo criar luta de classe. Gente, a tributação progressiva, o que é progressiva? É quem ganha mais, paga progressivamente mais.
Ou seja, se quem ganha menos paga 10%, quem ganha mais tem que pagar 15%, para dar um exemplo. Hoje, os milionários, aqueles que têm salário de 1 milhão por mês, pagam 10% de alíquota. É a mesma da professora que o Haddad tem dito. Então, o Haddad, ele fez do limão uma limonada. Em cima dessa questão do IOF, ele deu uma bandeira, a primeira bandeira para o governo Lula, efetivamente, que é a questão da justiça tributária, e que é uma ferramenta intrinsecamente capitalista. Intrinsecamente, não tem luta de classe coisa nenhuma. É uma das maneiras que o capitalismo encontrou para ser minimamente civilizado, e o Brasil não chegou nesse estágio ainda. Então você tem, o Haddad é um cara racional, é um cara que procura humanizar, digamos, o que tem aí dentro desse modelo econômico nosso aí, usa a racionalidade e bate de cara aí com essa loucura, né? A sorte nossa, nós temos duas sortes aí. Uma foi que em 2018 a 2022 tinha um incompetente no governo. E agora o fato desse rapaz aí, o Hugo Mota, ser um playboyzinho sem malícia política, né? Ele expôs de tal maneira e está se considerando herói agora. Está recuando agora para buscando uma conciliação com o governo. Agora o Lula, ele atravessou o Rubicão agora. Ele estava nessa conversa aí de fazer acordo com o Centrão, entregava tudo, entregava ministério, Caixa Econômica, e não tinha nada em troca, nada em troca. E não queria ter o conflito, Agora, com essa decisão do Mota de melar o IOF, ficou nítido aí que o que eles querem é inviabilizar o governo Lula. Uhum. Então, o Lula tá outro, hein? Hoje já deu declarações aí, estava entusiasmado. Então vamos ver se o Lula agora e o Haddad aí que deu um mote aí para essa reação contra Centrão. Agora a Globo é demais, né? Ela faz um baita esforço para tentar limpar a barra, mas não consegue. É a síndrome do escorpião. O escorpião. A história fala mais. Ontem sujou geral de novo, né? De novo. Foram alguns passinhos aí para trás. Agora, Nassif, você disse aí que está na 10ª reunião anual, né, do Banco dos BRICS. E aí, na cerimônia de abertura do evento, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela deu um recado claro a Donald Trump, né, dizendo que, diante das transformações geopolíticas, tarifas e sanções estão sendo usadas como ferramentas de subordinação política. Quais são os destaques que você traz para a gente dessa reunião, hein? Olha, foi uma reunião fantástica. Ontem teve o coquetel. Eu tive um convite, aliás, da própria Dilma para participar do coquetel. Fiquei conversando com ela o respeito com que o ministro das Finanças da Rússia, o ministro disso, daquilo, tratavam ela, atribuindo a ela, inclusive, a formidável expansão dos BRICS aí, de 5 para 9 países aí, né? Mas a parte mais interessante é que todos eles, você tinha Bangladesh, China, você tinha Argélia, que entrou agora, todos eles falando na cooperação. Se você pega o modelo que foi criado no pós-guerra, do predomínio americano, você tinha até alguns discursos aí de cooperação e tudo, mas era um modelo em que tudo estava em torno do poder massacrante dos Estados Unidos. As regras do FMI, do Banco Mundial, a OTAN. Hoje, aqui agora, tudo que se falava é da colaboração. Por exemplo, teve uma última mesa agora sobre inteligência artificial. E o sujeito da China lá falando da importância do código aberto, da importância de levar a inteligência artificial e a digitalização para os excluídos. Então é um discurso total, é um discurso que os Estados Unidos tiveram, talvez, no período do Roosevelt, lá no New Deal, em 1932, da colaboração, da solidariedade, tudo que foi retomado, né? E um ponto que eles colocam aqui é horizontal, não tem aquela história. Por exemplo, você pega a ONU, você tinha lá o Conselho de Segurança, que um país tinha direito a veto. Aqui é horizontal. Mas mesmo sendo horizontal, nas conversas que eu tive com a ex-presidente, ela tem muita encrenca na distribuição dos investimentos, né? Faz parte, o que faz parte do jogo, né? Mas um ponto que foi muito falado, inclusive o Galípolo estava chegando lá agora também, é essa questão de você fazer o comércio internacional nas moedas locais. Então, em vez de você usar o dólar para tudo, esse é um grande problema brasileiro, né?
Se o dólar dá uma chacoalhada, afeta a inflação. Então, o que está caminhando é para começar a fazer o comércio nas moedas nacionais. Então, você pega a moeda chinesa aqui, você acumula aqui, depois você troca ali. É um ensaio ainda. Não é a moeda que vai substituir o dólar, mas são algumas maneiras aí de fugir dessa loucura do dólar aí, que ampliou com o Trump, né? Sim. Então a diferença, quando você vê o Trump, aquele negócio de faroeste lá, de impor tudo, de bater pau na mesa e tudo, e você vê a conversa de todos os países aí, em torno da colaboração horizontal, da importância de você integrar socialmente setores despossuídos aí ao mercado. É um outro mundo que está sendo gestado aí e sob o comando de uma brasileira, né? Pois é. Nassif, olha só, bom final de semana para você aí, porque a cúpula dos BRICS começa no domingo agora, né, no dia 6. E vale lembrar também que alguns líderes mundiais do BRICS, como o Xi Jinping e também o Putin, não virão ao Brasil. Bom trabalho para você no final de semana, depois a gente quer saber o que aconteceu por aí, hein? Valeu, Nassif. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom fim de semana. Fechamos, meninos. Hoje, por aqui, o N2. Muito bem, fechamos Obrigada, bem com Rodrigo. o Nassif afiado aí. Muito, ajudar a gente a entender, né? Assim, maravilhoso. Eles falam que é pra gente não participar da rodinha, né? Exatamente. Mas assim, somos 99%. Exatamente. Somos maioria, a gente não pode perder isso de vista. E não vamos dividir a Jurubeba não, hein? Só nossa. Vai, manda Jurubeba. Só nossa. Tá liberadíssima, Brasil. Vambora. Bom final de semana para todo mundo, obrigada pela sua companhia e até mais. Até mais. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.